Excuse you. Hello. Hello, Olá. everyone. So good to be here with you today. Muito bom estar aqui hoje com vocês. Let's bow our heads and pray first. Vamos abaixar nossas cabeças e orar primeiro. Dear God, we thank you so much for being here today. Querido Deus, agradecemos muito por estarmos aqui hoje. Thank you for all of this week. Obrigado por toda essa semana. Thank you for how you have carried us through these days. Obrigada por como o Senhor nos carregou durante esses dias. Thank you for your love, Obrigada pelo seu amor, for your grace, pela sua graça, for your mercy. pela sua misericórdia. And I'm praying that today E eu oro hoje that you will help us Que o Senhor- focus o Senhor vai nos ajudar a focar on the word that we're going to hear today. na palavra que vamos ouvir hoje That you will remove all distractions, e que o Senhor vai remover todas as distrações, all thoughts that might get in the way, todos os pensamentos que possam entrar no meio. and that you will open our minds E o Senhor vai abrir as nossas mentes to receive this message, para receber essa mensagem, both in English and in Portuguese. ambos em português e inglês. In Jesus' name, Amen. Em nome de Jesus, amém. Amen. Amém. Can you help me lift it? Sorry. Okay. So, yeah, it's good. So today I want to speak about actually something different. Today, not about shifted. Hoje não vamos falar sobre o shift, é algo diferente. So the name will be, I will be speaking about the comparison. Eu vou falar sobre a comparação. Sorry, it keeps falling. Or to be more precise, I called it the comparison trap. Para ser mais preciso, eu chamei de a armadilha da comparação. And this is actually a very long story. Na verdade, isso é uma história muito longa. It all began in the Garden of Eden Tudo começou no Jardim do Éden and continues until today. e continua até hoje. And the reason why we compare ourselves to each other E a razão pela qual nós comparamos aos outros is because we struggle to be satisfied with what we have, porque nós lutamos para ser satisfeitos com o que temos and also with who we are. e com quem nós somos. Just like Adam and Eve, Assim como Adão e Eva, they lived in the Garden of Eden, eles viviam no Jardim do Éden. and they could talk to God directly, Eles podiam falar com Deus diretamente. and they still felt like they didn't have enough. E ainda assim eles sentiram que não tinham o suficiente. So comparison usually comes Então a comparação geralmente vem from focusing too much on ourselves and the things around us, em focarmos em focarmos em nós mesmos e naquilo que está à nossa volta and not enough on God. e não o suficientemente em Deus. Maybe you remember from the time you were little. Pode ser que vocês se lembrem quando vocês eram crianças. Maybe if you have siblings, who has a brother or sister? Quem tem irmãos aqui? Wow, most people. That's great. Quase todos. Or even if you didn't have a sibling, maybe a friend. Ou talvez um amigo, se você não tiver irmãos. And do you remember maybe a moment when you were receiving some, I don't know, sweets? Yeah? Você lembra em algum momento que você recebeu alguns docinhos? And the moment when you realized that your sibling or your friend received more. E você percebeu que o seu irmão ou seu amigo recebeu mais que você? Or maybe just a better one. Ou um docinho melhor? Yeah, you look what you have, E você olhou o que tinha and you look at the person next to you, e olhou para a pessoa próxima de você and you realize, they have a better one. e você percebeu, ele tem um melhor do que eu. Or they have more than I have. Ou ele tem mais do que eu. So probably all of us, we've been struggling with comparison since we remember ourselves. Provavelmente, muitos de nós estamos lutando com comparações desde que nós nos conhecemos por gente. But I want to encourage you today Mas quero te encorajar hoje that there are ways to battle the comparison. que tem um jeito de lutar com essa comparação. Do you believe this? Você acredita nisso? Amen.
So yeah, no matter how you compare, Não importa como a gente compara. we need to remember that it is a game with no winners. Temos que lembrar que isso é um jogo sem vencedores. Because sometimes we compare and we feel that we fall short. Porque às vezes nós comparamos e sentimos que ficamos para trás. Like we feel less than. Sentimos menores. We see, for example, let's say I'm talking as a woman, so I see another woman. Então, eu estou falando como mulher, então eu vou dizer, eu posso ver uma outra mulher. And I see that she looks better. Yeah? E posso pensar que ela parece melhor do que eu. Or she's smarter or funnier. Ou ela é mais esperta ou mais engraçada. So in this moment, I would feel insecure. Então, nesse momento, eu me sinto insegura. And jealous. E enciumada. Which is not good. Que não é bom. But sometimes we might compare and we feel like we're on top, we're better than. Mas às vezes nós nos comparamos e nos sentimos melhores do que a outra pessoa. For example, you visit someone's house. Por exemplo, você visita a casa de alguém and you compare, your house to the house of this person. E você compara a sua casa com a casa dessa pessoa. And you think, oh, I have a better house. E você pensa, eu tenho uma casa melhor. So in this way, it makes you feel prideful. Então, desse jeito, você se sente mais orgulhoso. So again, comparison is a game with no winners, as you see. Então, novamente, a comparação é um jogo que não tem vencedores. And worst of all, e o pior de tudo, comparison can even deceive us. A comparação pode nos destruir, adoecer, enganar. Obrigada. Can deceive us into even worst case, like taking pleasure in someone's hardship. Pode nos enganar no sentido de você sentir prazer de ver o outro sofrendo. This is like a next level. É um nível acima. Yeah. For example, you might feel a little bit happy or glad. Por exemplo, você pode se sentir um pouquinho feliz that, for example, your friend broke up with someone. Que o seu amigo terminou com alguém. And you don't have a relationship. E você não tem nenhum relacionamento. Or, for example, if your colleague that annoys you at work. Ou aquele seu amigo do trabalho que te chateia. Doesn't get promoted. Não recebeu uma promoção. So, again, comparison brings envy or jealousy. Portanto, a comparação traz ciúmes e inveja. Or the other way, it can make you feel arrogant or prideful. Ou também pode fazer você se sentir orgulhoso e arrogante. So let's open James 3:16 together. Vamos abrir Tiago 3:16. 3:16. Here it clearly says, "For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice." Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Do you remember Cain and Abel? Você se lembra de Caim e Abel? The story, yes? A história. So both of them, they brought offerings to God. Ambos levaram ofertas a Deus. And Abel's offering was accepted by God, but Cain's wasn't. A oferta de Abel foi aceita por Deus, mas a de Caim não foi. Let's read a bit of this story from Genesis 4:3-5. Vamos ler um pedacinho da história em Gênesis 4, de 3 a 5. We'll wait. Ready? Prontos? Yeah. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. And Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho.
O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. So when the Bible says that his face was downcast also means unhappy, sad, displeased. Quando a Bíblia diz que o seu rosto se transtornou, isso quer dizer que ele ficou infeliz, triste. Displeased. É isso. It's all the same things, yeah. Displeased. So he was displeased with God Ele estava descontente com o Senhor for accepting Abel's offering and not accepting his. por ter aceitado a oferta de Abel e não ter aceitado a dele. And he was also displeased with his brother Abel, E ele também estava descontente com seu irmão, because in this situation he was the good one. porque nessa situação ele era o bom. Again, in the eyes of Cain. In the eyes of Cain. Sim, nos olhos de Caim. So Cain, he compared God's response to the offerings Então Caim comparou a resposta do Senhor sobre as ofertas. and he became displeased with the situation. E ele se tornou descontente com a situação. And you know how the story finished. Sabem como a história termina? It actually finished very, very sadly. Ela termina muito triste. This comparison and jealousy, Essa comparação e essa inveja it led Cain to killing his own brother. levou Caim a matar o seu próprio irmão. And when Cain was comparing, Quando Caim estava comparando, he clearly forgot about everything that God had given him before. ele claramente esqueceu tudo que Deus já havia dado a ele. He was focused just on this thing where he felt like he was lacking. Ele estava focando apenas nisso que ele estava sentindo falta. And his discontentment grew and grew and grew E o seu descontentamento foi crescendo, crescendo, and crescendo. led to sin. E fez ele pecar. And most of us can probably remember a time of our lives Muitos de nós podemos nos lembrar de algumas vezes na nossa vida where we felt displeased with God que nós nos sentimos descontentes com o Senhor and with other people e com outras pessoas. because we felt like we received less than others, Porque sentimos que nós recebemos menos que outros. or that God favored another person more than Ou us. que Deus favoreceu a outra pessoa mais do que nós. And we probably had thoughts like this. E provavelmente temos pensamentos como estes. Why isn't my life like theirs? Por que a minha vida não é assim? Why can't I have what they have? Por que eu não posso ter o que eles têm? Why are they succeeding and I'm struggling? Por que eles estão tendo sucesso e eu não? And comparison can slip its way into our hearts, A comparação pode vir direto para o nosso coração. even easier and faster Mesmo de um jeito mais fácil e mais rápido. when we are tired, Quando estamos cansados, when we feel insecure. quando sentimos inseguros. And once this comparison, once it settles in our heart, E quando essa comparação ela se instala no nosso coração, it's like a thief that comes to your heart, é como um ladrão que vem para o nosso coração. or like a trap. Ou uma armadilha. And it steals your joy, E rouba a sua felicidade, your peace, a sua paz, your confidence, a sua confiança and even your identity. e até mesmo a sua identidade. Does it sound familiar to someone? Soa familiar para alguém aqui? Have you? Yeah, I Já sentiu experienced isso? this, and this is okay to feel like this. E está ok se sentir assim. It's not okay not to do anything with this. Não é ok não fazer nada com isso. Do you agree? Vocês concordam? Say amen. Fale amém. Amen. So when you compare yourself to others, Quando você se compara a outros, você, você, first of all, primeiro de tudo, you doubt what God has given you. You doubt what God você has given you. duvida daquilo que Deus te deu. You doubt the value of the things that God has put inside of you, Você duvida do valor daquilo que Deus colocou dentro de você. like your gifts, your Como personal Os traits, seus dons, os seus like
your character, your personal seu personality. caráter, sua personalidade. And also you overlook the calling, the special calling that God has for your life. E você também perde o chamado especial que Deus tem para sua vida. So comparison basically says to God, Então a comparação basicamente diz para Deus: what you gave me is not enough. o que o Senhor me deu não é o suficiente. But the scripture, the Bible says the opposite. Mas a Bíblia diz o oposto. It says that God doesn't make mistakes. Ele diz que Deus não comete erros. So let's read from Isaiah 45:9. Vamos ler em Isaías 45:9. If you read in English, it will be in NLT. Se estiver lendo em Translation. inglês, vai ser na tradução NLT. And yeah, NLT. NLT. Right. So it says, ready? Prontos? Good. What sorrow awaits those who argue with the Creator? Does a clay pot argue with its maker? Does the clay dispute with the one who shapes it, saying, "Stop, you're doing it wrong"? Does the pot exclaim, "How clumsy can you be"? Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? God didn't create you as a copy of someone else. O Senhor não te criou como uma cópia de alguém. You are original. Você é original. You are His masterpiece. Você é a obra-prima de Deus. Do you believe that? Você acredita nisso? Who is a masterpiece? Quem é uma obra-prima? Amen. But sadly, all of us, not sadly, let's say like this, we're all born originals. We're all original. We're God's masterpiece. Nós nascemos originais, nós nascemos como a obra-prima de Deus. But sadly, because of this toxic comparison, Mas, tristemente, por causa dessa comparação tóxica, we spend our lives as duplicates or as copies. nós passamos a nossa vida como cópias. And this is not God's plan for us. E esse não é o plano de Deus para nós. Let's also read Psalm 139. Vamos ler Salmo 139. There will be quite a few places today, not too many. We're going to read from different places in the Bible Vamos today. ler de diferentes versículos hoje. But now it's Psalm 139. Salmo 139, Oh, sorry, I forgot the verses. 13 to 16. 13 a 16. So here David is talking to God. Aqui, Davi está falando com o Senhor. And he says, "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be." Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Amen. What a beautiful passage, yeah? Uma passagem bonita. So clearly here we can see that God did not intend for us to be a copy of someone else. Aqui claramente podemos ver que Deus não tem a intenção de nos fazer cópia de alguém. He put so much effort into creating you. Ele pôs um grande esforço em criar você. As this passage says, you are fearfully and wonderfully made. Aqui nessa passagem diz que você foi feito de um jeito admirável e maravilhoso. And uniquely designed for His purpose for you. E você foi feito unicamente para o seu propósito. And this purpose only you can fulfill, not your friend, not someone else. E esse propósito somente você pode cumprir, não seu amigo ou alguém. But when we try to measure up to the standards of the world, Mas quando nós colocamos
tentamos medir pelo padrão do mundo, we will always come up short. nós sempre ficamos para trás. But when we measure according to God's standards Mas quando medimos como o padrão de Deus and His perspective, e sua perspectiva, we will see His plan and His purpose for our life, nós vamos ver o seu plano e propósito para a nossa vida. and also His amazing care for us, E o seu incrível cuidado conosco. and every little detail that He put into His purpose for us. E todo pequeno detalhe que Ele coloca no seu propósito para nós. So again, comparison is a trap, Portanto, de novo, a comparação é uma armadilha. because when we focus on what others are doing, Porque quando focamos no que os outros estão fazendo, it prevents us from doing what God has intended to do for us personally. isso nos impede de chegar naquilo que Deus está fazendo para a nossa vida pessoalmente. Does it make sense? Faz sentido para vocês? Great. I think that we all agree that social media has had a great impact on our lives. Acho que todos aqui vamos concordar que as redes sociais têm um grande impacto na nossa vida. I don't know how much time you spend on social media, Não sei quanto tempo vocês gastam nas redes sociais, but it definitely has some impact on your life. mas com certeza tem um impacto na sua vida. Now it's something that we face every day. E agora é algo que nós vivemos todos os dias. And some of its impact is actually good. Alguns impactos são realmente bons. Like it's a great way to keep in touch with our long lost friends. É um jeito de estar em contato com amigos de longa distância. It's a great way to share some activities that we're doing, with our family, our friends. Ou até compartilhar algumas atividades que vocês estão fazendo com amigos, Or com família. wish happy birthday. to Ou someone. até para desejar feliz aniversário. But also many people, they complain. Mas muitas pessoas Não reclamam complain or they say that they need to take a break from social media ou eles dizem que precisam ter uma pausa das redes sociais because of social media they're becoming more and more discontent with their lives. porque eles estão se sentindo muito descontentes com a sua vida. It's too easy to look at what people are posting É muito fácil ver o que as pessoas estão postando and start comparing your life to theirs. e comparar a sua vida com a deles. Because if you imagine before the times when we had social media, Porque se você imaginar nos tempos atrás, quando não tinha rede social, it was not possible to just see everybody's lives, in não era 5 minutes. possível ficar vendo a vida das pessoas. We just didn't know. We could just call a person or message or ask how they're doing, but we didn't see this all the time. Você só ligava ou mandava uma mensagem, mas você não ficava vendo assim quase em tempo real. But now that we see these pictures Agora nós vemos todas essas imagens that are most of the time, let's be honest, not quite true. It's just an image. que na maioria das vezes, para ser honesto, não é verdade, são só imagens. What we do, we compare O que nós fazemos é comparar and we become unhappy with what we have or who we are. e nós nos tornamos infelizes com o que somos e o que temos. And the people of any age can be affected by social media, As pessoas de várias idades podem ser afetadas, but especially teenagers and young people are negatively affected by it. mas principalmente os adolescentes e os jovens estão sendo negativamente afetados. Because this is the age where your identity is being formed. Porque essa é a idade que a sua identidade está sendo formada. So, is there a way to protect from, not to protect from this, but somehow limit this effect of social media on your life? Então, será que tem um jeito de limitar o tanto que as redes sociais afetam a sua vida? So, everyone agrees, like all researchers, everything, Todos concordam, as pesquisas também, that the best way is just to limit your time on social media, que a melhor coisa é limitar o seu tempo de redes sociais. especially if you spend more than 5 hours a day on social media. Especialmente se você gasta mais de 5 horas nas redes sociais. Now there are different apps that can help you to control this. Tem vários aplicativos que podem te ajudar a controlar. Also be aware of what triggers you on social media.
Ou vocês podem estar atentos àquele gatilho que te incomoda nas redes sociais. Yeah, you know the word trigger, like something you can just scroll, yeah. Você pode só rolar And some photos you're like, oh, nice, next one, e next one. falar, legal, legal, legal. And then next photo somehow catches your attention E às vezes aquela foto te prende a atenção because you see something that you don't have, or Porque- something you want and you don't have, for porque example. você vê algo que você quer, mas você não tem. And you start comparing. E você começa a comparar. So in this case, it might even be good to unfollow the person, Nesse caso, é melhor você não seguir essa pessoa. unless it's your very close friend. A then, não you ser would, que seja seu amigo muito próximo. then you would have to explain why you unfollowed. Daí você vai ter que explicar. Then remember that it's not real what people post. Lembre-se de que pode não ser real o que a pessoa está postando. And don't compare someone's outside with your inside. Não compare com as pessoas que estão de fora com o seu interior. Like what they show, yeah? To Não compare com aquilo que eles mostram e o seu interior. yes. Ok. Let's explain because these posts they're mostly for attention, to be honest, yeah. Na verdade, esses posts é mais para chamar mesmo a atenção. And also try to focus on the positive. Tente focar no positivo. Try to follow the people that inspire you. Tente seguir as pessoas que te inspiram. Let's read Galatians 1:10. Vamos ler Gálatas 1:10. It says, "For am I now seeking the approval of man or of God? Or am I trying to please man? If I was still trying to please man, I would not be a servant of Christ." Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Hallelujah. Amém. So do you want to be Portanto, você quer ser the person a pessoa that seeks the approval of man que busca a aprovação dos homens or seeks the approval of God? ou a aprovação de Deus? So how do we stop this unhealthy comparison? Então, como nós vamos parar essa comparação que não é sadia? Not just on social media, in general in our lives. Not just social media, I mean in general. How do we No stop? geral, Yeah. não só nas redes sociais. So I'm gonna give you quick tips on how we can do it. Eu vou dar algumas dicas em como podemos fazer isso. So the first one, A primeira, fix your eyes on Jesus. fixe seus olhos em Jesus. We lose our sense of direction Nós perdemos o nosso senso de direção when we fix our eyes on people, other people or things around us, quando fixamos nossos olhos em outras pessoas à nossa volta, instead of focusing our eyes on Christ. ao invés de fixarmos nossos olhos em Cristo. You don't have to open. Não We'll just precisam read for you. abrir. So in Hebrews 12, 1-2, Em Hebreus 12, 1 e 2, it is said, "Let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith." portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. So God wants you to run your own race, not someone else's. Portanto, Deus quer que você corra a sua corrida, não a corrida de outra pessoa. Fixing your eyes on Him. Fixando os seus olhos nele. Because if you look to your left, look to your right, get distracted, Se você ficar distraído, olhar para a direita, para a esquerda, then you will miss the purpose that God has for you. você vai perder o propósito que Deus tem para você. Number 2, Segundo, and this one is very big. e esse é bem grande, It says, practice gratitude. pratique a gratidão. Can you say together with me, gratitude? Podem falar comigo? Gratitude. Isn't-
Good. It's not an easy word. One more time. É bem fácil. No, it's not. I think it's not. Is it? Ok. Okay. Luciana thinks it's easy. Gratitude. Ok. Very good. So the shortcut, you know, the O caminho, shortcut, o atalho like a little, yeah, the shortcut to being happy and being content para estar contente e feliz is thanking God. é agradecendo a Deus. It's quite simple, actually. É muito simples, não é? And gratitude, it just kills comparison. A gratitude mata a comparação. Because gratitude, it helps you to think differently. Porque a gratidão, ela te ajuda a pensar diferente. Because comparison makes you think what you don't have. Porque a comparação faz você pensar naquilo que você não tem. But being grateful makes you think of the things that you do have, right? Mas ser grato faz você pensar naquilo que você já tem. And you actually, by thanking God for the things that you have, Mas eu acho que você agradecendo a Deus por aquilo que você tem, you realize how much has been given to you. você percebe o quanto foi dado a você. And it helps you to stay humble. E isso te ajuda a permanecer humilde. So comparison, it is out to steal your happiness, to steal your joy, your happiness. A comparação tá aí para roubar a sua alegria, a sua felicidade. And comparison begins E a comparação começa where gratitude ends. onde a gratidão termina. So when you stop thanking God, Quando você para de agradecer a Deus, you start comparing. você começa a comparar. And gratitude, E a gratidão it turns what you have transforma o que você tem into enough. no suficiente. I'll say it again as one phrase. Gratitude makes what you have into enough. A gratidão transforma o que você tem em suficiente. Amen. Amém. Next one is celebrate others. O próximo é celebrar aos outros. It's actually pretty much impossible to compete with someone and celebrate them at the same time. É praticamente impossível você competir com uma pessoa e celebrar a vida dela. When you cheer for someone, Quando você celebra por alguém, God heals your heart Deus cura o seu coração from envy and jealousy. de inveja e ciúmes. It's like popping a balloon, you know? É como estourar um balão. When you cheer for someone instead of being jealous or comparing, Quando você fica feliz por alguém sem ser invejoso e ciumento, you pop this balloon of insecurity. você estoura esse balão de insegurança. And the next one is E o remember próximo that differences are God's design. são as diferenças que God's design. são o design de Deus. So God has given us all different gifts Deus nos deu diferentes dons to use for His glory, for His kingdom. para usar para a sua glória e para o seu reino. Also, you don't need to open this, but in 1 Corinthians 12, Não precisa abrir, mas está em 1 Coríntios 12. you probably, maybe you remember this place where it says that church is like a body made up of different parts. Vocês vão se lembrar onde fala que a igreja é a parte de um corpo. Do you remember this? Lembram-se? place? Yeah. So someone is a hand, someone is a leg. Alguém é a mão, alguém é a perna. So God gave us all different gifts. Deus nos deu dons diferentes. And there in 1 Corinthians 12, it says, Em 1 Coríntios 12 diz if the whole body was made up of one part, que se todo o corpo for feito de uma parte, where would the body be? aonde o corpo estaria? So we cannot be copious, we can't be the same part, we're all different. Não podemos ser a mesma parte, temos que ser todos diferentes. And God will use your gift and your talent for His glory. E Deus vai usar o seu dom e o seu talento para a sua glória. Amen. Amém. You might ask, is there a healthy comparison? Você pode até perguntar, será que existe uma comparação saudável? Because the truth is that we can't stop comparing completely. Na verdade é que nós não podemos parar de comparar completamente. So we can't just kill comparison and never compare ourselves to anyone ever again. That is impossible. É impossível a gente parar de comparar com alguém.
Because this is the part of our human being, this is who we are. Isso faz parte de quem nós somos. And it actually, when we compare, it helps us to understand and make sense of this reality. Na verdade, quando nós comparamos, nos ajuda a entender o senso de realidade. However, there is a difference between comparing yourself to others. No entanto, quando nós comparamos com outro, There is a difference. tem uma diferença. Comparing ourselves to others and comparing ourselves to the person we were yesterday. Ok. Yep. Tem uma diferença em nos compararmos com outros e nos compararmos com quem nós fomos ontem. So I want you to ask yourself today, Quero que você se pergunte hoje: am I becoming more like Christ? estou me tornando mais parecido com Cristo? Am I growing in love, Estou crescendo em amor, patience, paciência, obedience? obediência? Let's open this last one together. Vamos abrir esse último juntos. In 1 Corinthians 11:1, 1 Coríntios 11:1. 1 Corinthians 11:1, 1 Coríntios 11:1. Paul says, Paulo diz: "Be imitators of me as I am of Christ." tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. What if we actually said together with Paul, "Be imitators of me as I am of Christ"? It's okay. What if we actually said together with Paul, E se nós dissermos juntamente com Paulo, "Be imitators of me tornem-se meus imitadores as I am of Christ"? como eu sou de Cristo. So here we're not even talking about comparison. Aqui não estou falando sobre comparação. We're talking about imitation Estamos falando em imitação, and leading our comparisons in the right direction, que vai direcionar a nossa comparação na direção correta. away from envy, pride, Longe de orgulho, de inveja, away from greed. longe de Greed is when you want. ganância. Yes. Ok. And self-pity, E autocomiseração. and toward Christ-like imitation, E trabalharmos em sermos imitação de Cristo. this will turn us into being better people, Isso vai nos tornar pessoas melhores, better friends, amigos melhores, better siblings, irmãos melhores, better partners, better parents. parceiros melhores, pais melhores. And it is December now, right? Já é dezembro, certo? So we're finishing the year, Estamos terminando o ano, getting closer to the end. chegando ao fim do ano. And you're probably reflecting on this year. Você já deve estar refletindo sobre esse ano. And you might think of the things that you have done or you haven't done this year, Você já deve ter pensado o que você já fez, o que você não fez esse ano. or the person you have become this year or haven't become yet. Ou ainda a pessoa que você já se tornou esse ano ou não se tornou. And I want to encourage you, Quero te encorajar, when you reflect on your year, quando você refletir sobre o ano, not to compare yourself to others and the lives of other people. não comparar você com outras pessoas e a vida das outras pessoas. I understand that it can be very, very hard and very challenging. Posso entender que isso pode ser muito difícil e muito desafiador. But let's try to draw closer to God during this time. Mas vamos tentar chegar mais próximo de Deus dessa vez. Stay more in His presence. Fique mais na sua presença. And if you don't remember, Se você não lembra, ask Him to remind you peça para Ele te lembrar of all the things that He has done through you and in you during this year. de tudo aquilo que Ele fez para você e através de você esse ano. Ask Him to bring up the gratitude in your heart. Peça a Ele para trazer a gratidão no seu coração. And whatever you remember, say it out loud to God. E o que for que você possa lembrar, fale em voz alta para o Senhor. And I also want to encourage you E quero encorajá-lo. to strive, do your best Para fazer o seu melhor, to be more and more like Christ, para ser mais e mais como Cristo. so that the only person you want to
imitate in this life para que a única pessoa que você quer imitar nessa vida is Jesus and Jesus alone. é Jesus e somente Jesus. Amen. Amém? Let it be our goal this year and for the rest of our lives. Vamos colocar isso como nosso alvo esse ano e todos os anos para o resto da vida. Let's stand up together. Vamos levantar. Let's close our eyes. Vamos fechar os olhos. Dear God, Querido Deus, thank you for being here with us today. obrigada por estar aqui conosco esta noite. Thank you for your Holy Spirit speaking to our hearts. Obrigada pelo teu Santo Espírito falando aos nossos corações. And thank you that we are fearfully and wonderfully made by you. E obrigada porque nós fomos feitos de uma forma admirável e maravilhosa. Specifically for your purpose for us. Nós recebemos o teu propósito para nós. I'm praying Estou orando. that you will help us Eu oro para que o Senhor nos ajude understand a entender the purpose that you put into us, o propósito que o Senhor colocou em nós. to understand the identity that we have, Para entendermos a nossa identidade. to understand that we're not a copy, Para entendermos que nós não somos uma cópia. to understand that we don't need to be like someone else, Entendemos que nós não precisamos ser como outro. that we only need to be more and more like you, God. Que nós só precisamos ser mais e mais como tu. I'm praying that you will help us fix our eyes on you, Eu oro para que o Senhor nos ajude a fixar os nossos olhos em ti. to celebrate others instead of comparing with them, A celebrar os outros ao invés de nos compararmos a eles. and that you will bring up a lot of gratitude in our heart. E que o Senhor vai trazer muita gratidão ao nosso coração. No matter Não importa, how hard or how easy this year was, não importa quão difícil ou fácil esse ano foi. I'm praying that you will show us Eu oro para que o Senhor nos mostre everything that you have done for us this year. tudo que o Senhor tem feito por nós esse ano. We thank you so much. Agradecemos muito. Let's think now of all the things that God has done for you this year, Vamos pensar agora em tudo aquilo que o Senhor já fez por ti esse ano and thank Him for this. e ser gratos por isso. With our eyes closed, Com nossos olhos fechados, I want to ask you to raise your hand if comparison is something that you're struggling with at the moment. quero que você levante as mãos se você está lutando com algo nesse momento. Let's pray together. Vamos orar juntos. Dear God, Querido Deus, you know my heart. o Senhor conhece o meu coração. You know me inside out. O Senhor me conhece de dentro para fora. And you know that I'm struggling with comparison. E o Senhor sabe que eu estou lutando com comparação.
but I don't want this unhealthy habit Mas eu não quero esse hábito que não é saudável. to steal my joy, Roubar a minha felicidade, to steal my peace, roubar a minha paz, to steal my contentment. roubar o meu contentamento. I'm praying Eu oro that you will give me strength, que o Senhor vai me dar força, that you will give me discipline, que o Senhor vai me dar disciplina. I'm praying that you will fix my eyes on you. Eu oro para que o Senhor me faça fixar os olhos em Ti. And that you will remove this unhealthy comparison. O Senhor vai me tirar essa situação de comparação. That you will heal my heart. O Senhor vai curar o meu coração. You will heal my mind. O Senhor vai curar a minha mente. And you will open my eyes E o Senhor vai abrir os meus olhos on all the things that you've given me e tudo que o Senhor já me deu. and the person you have made me. A pessoa que o Senhor está fazendo. Help me Me ajuda. not to lose my purpose. Me ajuda a não perder o meu propósito. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. I also want to ask you if there is someone today Eu quero perguntar se tem aqui hoje alguém who hasn't accepted Jesus as their Savior. que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. If you are this person and you want to accept Jesus today, Se você é essa pessoa e quer acertar Jesus hoje, I ask you to raise your hand now só so peço para que você I levante a sua can mão. see you. Is there someone? Tem alguém? Everyone saved? Todo mundo salvo? Yes. Amen. Amém. Let's praise God for this. Vamos louvar a Deus por isso. Será que você pode declarar isso ao Senhor? Libertar. Livre vim será, sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou, dizes que eu sou. E antes da gente acabar esse culto, eu preciso fazer uma coisa. Essa é a hora que... Sabe, tem gente que... Eu não sei se vocês já tiveram isso. Eu tenho um problema que eu tenho que tratar isso. Não sei se é terapia, se é atendimento pastoral, se é um mix. Sabe aquele povo que vem, que você gosta e eles vão embora? Alguém já passou por isso aqui em Portugal? Só eu passei. Tá vendo que o problema é meu? O problema é meu. A pessoa vem, você apega, você gosta, você fala, não vou gostar para não sofrer a despedida. Aí a pessoa fala, não vou embora, tô aqui. Aí você fala, vou abrir o coração, vou começar aqui a criar um relacionamento. O que a pessoa faz na semana seguinte? Eu tô indo embora. Aí a gente fica aqui como? Chateado, abandonado, largado. E sabe o que é o pior? Ou o melhor? É por uma boa causa. É uma boa causa, com certeza. Mas aí vai, sabe, ser triste? Eu vou voltar pra minha rotina, sofrendo, enquanto a pessoa vai estar lá em Orlando, vai estar lá na Disney, vai estar lá nos lugares tudo que você viu no filme. Sabe tudo que você viu assim, que você e a pessoa vai fazer o quê? Pra ela fazer você ser parte da vida dela, ela vai te mandar fotos, porque ela quer que você participe. Pensando, eu me importo com você, vou te mandar foto. E aquilo vai produzir o que em mim? Ira. Aí eu vou querer bloquear, mas não posso, porque eu tenho que comemorar, porque acabaram de falar, não compare.
Já veio a comparação há muito tempo. Aí ainda vou ter me sentido o quê? No fim, pior que eu ainda o quê? Comparei, que ainda vou ter que pedir perdão pra Deus. Você tá vendo como é que é um ciclo vicioso? E eu não podia deixar de ir embora. Eu queria chamar de volta aqui a Lu, o Nicolas e a Ksênia, porque eu brinquei aqui. Mas o Senhor me colocou um texto no coração para vocês entenderem o que está acontecendo. Vai lá pro meio para eu poder te xingar mais um bocado. Tem que aproveitar. Vai, celular, destrava. Nem o meu celular quer que ela vá embora, tá vendo? Se o celular deixar eu abrir a Bíblia, eu amo. Eu amo. Vai, celular. Que eu queria ler com vocês um texto que a Bíblia vai dizer que enquanto o meu celular não quer funcionar, justo agora, para vocês entenderem, há um ano atrás, em outubro ou em novembro, começou o DIP. Foi outubro. Comemoramos um ano. E quando o DIP começou, pode aplaudir o Senhor, porque isso é motivo de festa. Eu já contei aqui algumas vezes que quando o DIP começou, foi uma visão que o Senhor colocou no nosso coração e que, sabe, não tinha uma coisa muito definida, muito clara o que ia acontecer, e vamos fazer o que Deus mandou e deixa lá ver o que Deus vai fazer. E Deus foi conectando as pessoas de forma muito espiritual. Acho que essa é a palavra que mais define. O Senhor foi trazendo as pessoas, porque essa era uma hora que o... Gente, só... Eu amo o pessoal da mídia. Gente, eu tinha que pegar ali que estava anotado, eu não vou saber não, obrigado. Colocaram bem escrito aqui, pastor, fala o versículo que eu coloco. Ai, gente, vamos aplaudir a mídia, eu fiquei tão feliz. E quando eles, voltando aqui pro foco, e quando eles foram conectando, as meninas logo se ofereceram. E eu via elas na igreja, mas pra mim a Lu era o quê? Uma pessoa, em 500 pessoas no culto de domingo. E chegava e ela toda quietinha, pastor, eu posso ajudar? E eu não sabia nem como que ela quer ajudar, que eu nem sabia o que ia acontecer. E eu falei, como é que eu falo com ela? Minha filha, eu não sei o que vai rolar pra você ajudar. E aos poucos foi servindo, entrou para traduzir a Ksênia, aí a Manu veio e o Senhor foi fazendo a gente conhecer aos poucos essa família maravilhosa, essas meninas com um coração incrível, servas, com uma singeleza no servir. A Manu foi pro louvor lá arrasar e humilhar a gente, enquanto a Lu ia lá traduzindo, e a Lu a gente zoava que ela não podia pregar sem chorar, porque ela traduzia, ela do nada falava, só um minuto que seja. Chorava e sabia o que estava acontecendo, que ela estava chorando, que só ela tinha entendido. E era lindo de ver. E aí a gente viu elas avançando, rompendo. Não tem comparação. Se a gente colocasse a Lu e a Manu de outubro de 2024 e as meninas de hoje, não tem nada a ver. Eu vi vocês crescendo, vi vocês em um ano, parece que foi só um ano, mas parece que foi uma loucura que aconteceu aqui, um aceleramento. Você morria de vergonha de traduzir, de repente estava aqui traduzindo a maior autoridade. A Manu super desenvolta. A Manu era um lado desenvolto, assim, pra gente trazer a galera jovem. E eu fiquei muito feliz de ver a Manu cada vez mais. Quando ela gravou lá Goiânia News e falou em 1 minuto e 30, eu falei, ganhou meu coração eternamente. E o Senhor colocou no meu coração que a Bíblia vai dizer em Atos que vocês serão as testemunhas de Deus. E por mais que dá uma dor, a minha alegria é que o Senhor está soprando, enviando. E que o que vocês viveram aqui seja só mais um degrau, mais um andar que foi construído. Porque o Senhor vai continuar construindo. Que não pare aqui, que não seja uma história do passado, que seja uma base para que o Senhor vai continuar fazendo. Porque não sei se já teve experiência de traduzir, de repente você virou tradutor oficial. Então agora lá que se vira os pregador. Manu vai cantar em 30 mil idiomas diferentes. A menina canta em todos os idiomas que você quiser. E eu não posso deixar que vocês vão embora sem a gente orar abençoando esse avanço de vocês. Vocês serão testemunhas de Deus nos 4 cantos dessa terra. E se agora o Senhor proveu que seja lá nos Estados Unidos, que seja lá o lugar da bênção de vocês, que seja lá o lugar do avanço de Deus. Mas que também, se o Senhor quiser te sopar para outro lugar, Lisboa, também estou aqui orando para que isso aconteça em nome de Jesus. Mas eu quero ver que vocês estão crescendo e que o DIP seja uma parte da história de vocês, que com certeza vocês foram parte da história do DIP. Vocês marcaram o DIP. A gente vai contar do DIP daqui a anos e falar, 2 meninas doidas aceitou um desafio de gente doida para fazer um culto 10h40 da noite, para acabar meia-noite, para sabe-se lá o que vai acontecer no dia seguinte. Então eu queria convidar minha esposa também para orar aqui. Cadê você, Priscila? E é claro que a gente não ia deixar de dar alguns mimos.
Não dá pra ser muito mimo, porque ela tá com um problema de mala. Daqui a pouco eu tenho que ir lá, inclusive, dar uma limpa na casa dela. Já que ela não tem coisa pra levar, eu falei, não seja por isso. Minha casa está disponível. Se vocês forem gente boa, eu divido. Então a gente tentou fazer uma coisa que cabe, talvez seja uma barra de chocolate, que é o que cabe no bolso da calça. Uma cinta Ciamato com uma barra de Kinder Bueno, que é o que dá. E a gente não pode deixar de orar por vocês, tá? Amém? Vocês me ajudam em oração, meninos, também? Senhor, eu quero orar aqui nessa noite, abençoando, colocando diante do Senhor essa nova página da história da vida delas, essa nova fase. Se o Senhor permitiu que cada porta se abrisse, se o Senhor permitiu que o visto viesse, que o Senhor mostrou a sua mão, os seus milagres acontecendo de forma sobrenatural, tudo sendo cuidado pelo Senhor, porque a sua vontade foi pedida desde o início. Agora eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando. Estados Unidos não é lugar de esfriamento delas, é lugar de avanço, é lugar de ir mais longe. Senhor, se de alguma forma tudo isso aqui foi um preparativo, uma escola, que lá seja o lugar delas avançarem no Senhor. Eu oro para que o Senhor seja o centro de tudo, para que o Senhor seja aquilo que vai ser o alvo, que a sua vontade seja o centro de tudo, que elas vivam para honrar e exaltar o Senhor, que a razão da existência delas seja dar glória ao seu nome, e tudo o que fizer seja para isso. Elas vão desfrutar, elas vão aproveitar, elas vão se deleitar, mas elas não vão se esquecer que há um chamado no coração delas, há uma chama ardendo, há uma convocação, ser testemunha daquilo que o Senhor faz na vida delas. Eu oro em nome de Jesus que o Senhor apresente a igreja certa, o ministério certo, da mesma forma que o Senhor plantou elas aqui e elas foram uma bênção no jeitinho delas, que exista lá uma igreja preparada para elas, uma igreja que vai cuidar, que vai amar, que vai discipular, que vai aconselhar, que vai acolher e que vai fazer, continuar desenvolvendo e frutificando em nome de Jesus. Eu repreendo também todo espírito de confusão, todo engano que possa vir a existir, toda tristeza, toda dor. Pai, mesmo que venha tristeza e dor, que elas não parem em nome de Jesus. A ordem que nós damos em nome de Jesus é: esses pés não vão parar, eles continuarão caminhando, porque tem neles a sandália da preparação do evangelho da paz. Como embaixadoras elas vão, Pai, não é o bastante, mesmo que lá já existam tantos homens e mulheres de Deus, está chegando mais 2 mulheres de Deus, que vai revolucionar por onde elas passarem, deixarão a marca. E nós oramos, Senhor, para que toda colheita venha de toda semeadura em fidelidade que só elas e o Senhor viu. Cada vez que elas entregaram ao Senhor um serviço, um culto, um trabalho com zelo, com dedicação, com amor, que isso não tenha sido em vão, que o Senhor traga a colheita, que o Senhor traga, Senhor, a justa medida, e que o Senhor coloque no caminho delas amizades que vão ser alívios e acalento do Senhor. Eu oro que para cada uma delas o Senhor dê aqueles amigos e amigas que vão ser esse refrigério, como elas foram para nós. Que venham amigos que alegrem como nos alegraram, que venham amigos generosos como elas foram generosas. Que o Senhor prepare essa família que vai acolhê-la lá, família na fé, família de irmãos em Cristo, de amigos. Eu oro para que a Manu também, onde ela for, na escola, que ela não seja intimidada, pelo contrário, o espírito de ousadia, ela sendo fiel aos princípios do Senhor na vida dela, e o Senhor guardando ela, livrando de todo mal, e que ela construa uma carreira linda, aonde o Senhor a estabelecer, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor. Tô dando conselhos de amor pastoral. Vamos orar para acabar isso. Como é que a gente acaba isso? Eu não faço ideia. Nicolas, você tem ideia? Se vira.
Então vamos orar para acabar o culto e a Manu pode traduzir? A última tradução do ano. Dear Lord, Senhor Deus, we thank you. nós te agradecemos. We thank you for the Te service. agradecemos por esse culto. We thank you for everything that you have done, Lord. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. In the name of Jesus, we ask you Em nome de Jesus, nós te pedimos to protect us in the way back home. para nos proteger de um jeito que... That the way back home. para nos proteger na volta para casa. Bless everyone here, Lord. Abençoe a todos aqui, Senhor. We love you. Nós te amamos. We thank you. Nós te We agradecemos. praise your name. Nós You are levamos o seu nome. You're God of our life. Você é o Senhor das nossas vidas. And in the name of Jesus, we pray. E no nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Então, o culto continua no Lagoinha Coffee. Então eu encontro vocês lá.